E aí pessoal, hoje eu vou trazer para vocês algumas novidades aqui no que diz respeito a coleções. Eu vou mostrar nos arrays, eu sei que serve para uma ou outra coleção, mas os arrays são os principais, ainda não serve para todas as coleções, provavelmente eles vão aumentando isso ao longo aí das novas versões. Mas para o array, que acho que é a coleção principal, ao menos de onde se originam todas as outras, já está funcionando. Essas duas linhas aqui, como vocês podem ver, tem um jeito tradicional de nós criarmos o array, né? Então a gente pode colocar aqui, desde já mostrando que o teste, no meu caso aqui, eu já declaro que é um inteiro e coloco esses colchetes mostrando que é um array de inteiros. E já digo aqui, ó, quero um array com 5 posições. Ou nessa linha aqui, onde eu crio o teste 2 usando o var. E aí eu posso também criar já dizendo que é um array de inteiros. Não digo quantas posições, mas já coloco aqui os itens. O que a gente pode fazer agora é isso daqui que você vê na linha 7. Você cria o array de inteiros, no caso aqui, pode ser array de qualquer outro tipo. Eu estou mostrando com inteiros porque é mais fácil. Mas você mostra aqui que é um array usando os colchetes. No caso eu criei o A e coloquei aqui, ó, entre colchetes 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai facilitar muito quem vem de outras linguagens. Basicamente nas outras linguagens já é assim, ao menos em algumas outras. Neste caso, quando estamos utilizando dessa forma, a gente não pode fazer isso aqui, ó. O var não vai funcionar, ele não aceita nesse caso. A gente tem que dizer aqui no início que é um array e colocar o tipo. Então aqui eu criei o array A, o array B, ó, o array C, você percebe que ele é de duas dimensões, então também é possível. Então eu já marco aqui usando esses dois pares de colchetes, né? E crio os arrays aqui dentro. Então a gente tem um array maior, simbolizado por esse colchete meio laranja, meio amarelo aqui, ó, iniciando aqui, terminando aqui. E dentro deles, 3 outros arrays. O array 1, 2, 3, o array 4, 5, 6 e o array 7, 8, 9. Outra coisa que a gente ganha aqui para a nova versão, lembrando, isso é para o C Sharp 12. Então se você não tiver ainda instalado aí o .NET 8 com C Sharp 12, não vai funcionar. Se tiver no .NET 6, 7, não vai funcionar. Instala o 8 aí que você vai ter acesso. Aproveitando também, é importante essa migração, porque a partir de agora que lançou o .NET 8 com a versão LTS, né, que é uma versão de longo suporte, as outras vão perder o suporte. Ainda leva mais um tempo, o .NET 7 é um pouco mais rápido, porque ele não era a versão LTS, o 6 permanece, mas é sempre importante ir mudando, porque às vezes a gente não tem nada de tão importante numa versão, ao menos pra gente, mas se for deixando para trás, aí sei lá, você decide mudar só do .NET 10, talvez tenha muitas mudanças a serem feitas. Então é sempre o ideal, se possível, lógico, ir mudando à medida que as novas versões, ao menos LTS, são lançadas. E a gente ganhou também aqui esse Spread Operator, né, que é o operador de propagação. Eu vou dar um breakpoint aqui e a gente vai ver o que acontece, porque os outros aqui basicamente já era o que a gente tinha. É apenas uma nova forma, uma nova sintaxe da gente poder declarar aí as nossas arrays, as nossas coleções. Funciona com algumas outras coleções, como eu já disse. O resultado lá no console não importa tanto, o que importa é aqui. Então a gente pode ver que tem o nosso teste 2, né, como nós fizemos aqui, mas também tem o nosso A, 1, 2, 3, 4, conforme colocado aqui na linha 7. O B também, 5, 6, 7, 8, até aí tudo certo. O C, que pode confundir algumas pessoas, né? Se você tem um pouco de confusão com esse negócio de multidimensionalidade aqui no array, dá uma olhada no vídeo de array, vou deixar linkado aí. Mas temos aqui, ó, um array multidimensional. Na primeira, eu mostro que eu tenho 3 itens, ou seja, um array em cada item. Você pode ver que no item 1 é um array, e se eu expandir ele, eu acho 1, 2, 3, que é o que está aqui. O 4, 5, 6 vai estar no segundo item, que é um array de inteiros com 3 posições. O último está no item 2, que é outro array, 789, 789. Como eu já disse, é apenas uma nova sintaxe para a gente declarar aqui os nossos arrays. Ele não muda em si o que o array é, ou tem alguma nova funcionalidade no array. O que tem de novo aqui é o Spread Operator, né, o operador de propagação, que já existia em outras linguagens e confesso que fazia falta aqui. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, eu vou declarar aqui um array de inteiros que é chamado de D. E eu falo que ele é igual isso daqui, ó, 2 pontos, que é o Spread Operator, né? A sendo uma outra coleção, vírgula, o Spread Operator, B, que também é outra coleção. Eu poderia colocar outras coleções aqui. Eu não poderia colocar o C aqui porque ele não respeita a mesma dimensão. Aqui tem 2 dimensões, aqui tem uma. Eu poderia colocar aqui outras coleções se eu tivesse. Aqui eu só vou usar o A e o B. Mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, o teste 2. Também vai funcionar.
E assim sucessivamente. Vamos usar só o A e o B. Então veja que o D aqui embaixo, ó, no momento, ainda ele nem existe, né? Ainda nem passei por aqui. Mas eu vou dar um F10 agora. E ó, agora ele tem 8. Que itens são esses aqui? Que itens são esses 8? Tudo que ele achou no A e tudo que ele achou no B. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este operador de propagação, ele pega a coleção que você está passando à direita dele, é como se ele explodisse essa coleção, ele pegasse item a item e te desse eles individualmente. Então, individualmente ele foi vendo aqui, ele pegou aqui o A, ele explodiu. Em vez de ter um array, nesse momento ele tinha o quê? 4 inteiros na mão. Aí ele foi colocando aqui o primeiro, que é o 1, o segundo, que é o 2, 3 e o 4. E aí ele passou aqui, ó, vírgula, ele passou pro próximo. Qual é a próxima coleção que você está me dando? Ah, esse B aqui. Então estoura ele aí. Então ele me deu um 5, um 6, um 7, um 8. E aí jogou dentro do D. Deixa eu parar aqui e fazer novamente. Só para colocar mais um. Ó. Vou colocar o teste 2. Vou colocar o teste e o teste 2. Todos juntos. Então aqui é ilimitado. Você pode ir colocando aqui todas as coleções que você tem. Vamos rodar de novo. Vou dar o F10. E agora você vê, ó, aqui embaixo, que o meu D é a junção de todos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o que estava aqui. No A e B ele põe na ordem. Ele vai explodindo e fazendo na mesma ordem. Mas aqui embaixo a gente já pode ver, ó, 5 zeros, porque vem do teste, tá vendo? O teste é o próximo. E o teste eu apenas falei, ó, me cria um array de inteiros com 5 posições. Quando eu faço isso, o que o compilador faz? Ele cria um array com as posições que eu pedi e preenche com o valor padrão. Inteiro, no caso, o padrão é 0. Ele vai colocar, encheu de 0, e quando eu explodi ele aqui, quando eu propaguei ele, ele pegou todos os zeros. Já o teste 2, eu criei aqui, ó, dizendo cada item, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando ele propagou, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5 e colocou aqui. E funcionou tudo do jeito que a gente queria. Isso aqui embaixo, no E, não é novidade, isso já funciona, mesmo que você não esteja utilizando o C# 12. Eu só coloquei aqui porque geralmente as pessoas esquecem que existe esse tipo. E pode ser um pouco confuso, porque ó, são 2 pontos, mas repare a forma como a gente usa. Esses 2 pontos aqui, nós usamos antes da coleção. Já esses 2 pontos, a gente coloca, ó, mostrando as posições. Esse número representa posições. Olha que interessante. Ele mostra aqui pra gente. É o start e o end. Ele inicia no 2 e termina no 5. Posição. E o que ele está levando em conta? A minha coleção. Então vamos devagar. Ó, coleção D. 2 e 5. Qual a posição 2? Esse aqui. Qual a posição 5? Essa daqui. Então a gente tem na posição 2 o número 3, na posição 5 o número 6. Só que você precisa conhecer aqui a forma de trabalhar. Olha o que vai acontecer quando eu der F10. O E tem 3 itens, o 3, 4 e o 5. Vamos recapitular. Aqui eu falei da posição 2 ao 5. Então a posição é o 2 até o 5. Então seria isso aqui, ó. Só que esse operador funciona da seguinte forma. O 2 vai ser incluído, ou seja, o 3, o valor 3 está lá, ó, você pode ver. Mas o último número ele não é incluído. Então o 5, posição 5, não vamos confundir posição com valor. Posição 5, que seria o valor 6, ele não foi incluído aqui, ó. Eu gosto de imaginar que é como se fosse um cursor que ele está sempre atrás do número. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o nosso D. Vamos só pegar as 8 primeiras posições. Então a gente teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu falei da posição 2, ó, lembra que é índice 0. Então a gente tem um cursor aqui, ó, 0, 1, 2. Vou colocar esse pipe aqui só para você lembrar. Então o cursor está sempre antes. Então eu falei que eu quero incluir, ó, do 2 ao 5. Então o cursor está aqui no 2. Passou o cursor por 3. Passou o cursor por 4. Passou o cursor por 5. Vou colocar um pipe aqui também. Olha o que ficou entre os pipes. O 3, o 4 e o 5. Porque ele sempre para antes. Então essa é a forma que eu tenho para me lembrar disso. Então, o pipe está sempre atrás do número. Quando eu falei que queria do 2 ao 5, ele pegou o que está entre os pipes, não entre esse daqui. Isso daqui tem outras formas de trabalhar também. Eu poderia trabalhar assim, eu poderia trabalhar
assim. Tem algumas outras formas, se vocês tiverem interesse, coloca aí nos comentários que eu trago outros vídeos. Ó, vou passar aqui de novo, ó, só para vocês verem a diferença. Agora o E tem tudo isso aqui, ó, porque agora ele começou do 2 e foi até o final. Ele até dá a dica que eu poderia ter usado isso aqui, mas significa que vai até o final. Eu poderia fazer do início, eu não preciso colocar efetivamente o 0 até certo ponto. Mas é o que eu falei, se vocês precisarem, coloca nos comentários que eu trago um vídeo sobre isso daí. Hoje a ideia era mostrar essas novidades, só dar uma repassada nisso aqui, porque às vezes é um pouco obscuro, às vezes as pessoas não lembram que existe isso daqui. E é muito interessante e já sabe, se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais vídeos como este. E vejo você no próximo código.